Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nosso Café com Fé essa tarde com um cântico da banda Resgate chamado Neófito. Não há mais nada que me prenda ao que eu não quero mais fazer. Eles confundem ilusão com liberdade. Se dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não. Fazem de conta que a imitação é de verdade. Tanta teoria pra me embriagar. Ninguém me entende, mas eu vou continuar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Não preciso e não vou me explicar. Não há loucura quando os loucos já confundem os normais. Eles comparam o dinheiro com a vida. Se compram sempre, mas se vendem, nada sobra pra contar. Fazem de conta que a opção não escravizar. Mas eu não posso parar de falar o que meus olhos já não cansam de enxergar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Não preciso e não vou me explicar. Tanta teoria pra me embriagar. Ninguém me entende, mas eu vou continuar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Boa tarde, pessoal, como vocês estão? Tudo bom? Como está o áudio? Tá legal? Vou ficar com o violão aqui para economizar tempo. Daqui a pouco aí a nossa convidada, hoje vamos ter a nossa primeira convidada do Café com Fé, Luiz Lacerda, vai estar falando aí sobre pastorear crianças. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes vamos fazer a nossa leitura bíblica aí sequencial. Estamos em João 8. João 8. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Então, João 8 aqui, agora eu vou ler o versículo 4, mas só queria lembrar aqui vocês, na verdade, acabei de me lembrar de um equívoco que eu estava cometendo aí nos outros Cafés com Fé, e o pastor me lembrou, né? Eu entendi que a versão original era a ARA, né? Mas a versão oficial da igreja é NAA. Então, a partir de hoje eu estou usando a versão NAA, tá bom? Então, NAA, que a gente está olhando na versão NAA, tá bom? João 8 na versão NAA. Verso 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Verso 5. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? 6. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E verso 8 diz: Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar por mais velhos até os últimos.
ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. De novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 13. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. 14. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Verso 17. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. 18. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Verso 19. Então eles lhes perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. Verso 20. Jesus proferiu essas palavras certo da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Verso 21, outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 22. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 23, Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu sou deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. 25. Então eles lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? 26. Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. 27. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 30. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: não, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassinado desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da verdade. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão e o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Verso 54, Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada.
Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. 55. Entretanto, vocês não conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? 58. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Fizemos a nossa leitura de João 8. Vamos agora entoar mais um cântico. Se quiser ir procurar na internet para estar cantando comigo, fica à vontade. O nome da música é de Coração, do Paulo César Baruch. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabe quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar no meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Daqui a pouco, nossa convidada aí, ela vai estar conosco. Sobre pastorear a criança, a partir do livro aí, TED Trip. Mas antes, vamos entrar no nosso momento de... Olá, olá. Olá, tô conseguindo me ouvir bem? Estou sim. Deixa eu só Que bom. tirar... Só pra... Pronto, tá sem eco, né? Fala aí pra ver se tá com eco.
Alô, Sol. Olá. Tá sem eco? Beleza. Qualquer coisa Pra aí, mim tá. pessoal, se vocês puderem tá, tá avisando aí com relação à qualidade, se não estiver boa, tá bom? Bom, antes de eu passar a palavra aqui para a Luísa ficar bem à vontade aí, só lembrar que as atividades da semana da igreja, a gente tem o nosso Café com Fé às quintas-feiras, né? Às segunda-feiras ainda tá rolando aí as nossas lives, tá bom? Essa segunda-feira a gente vai falar sobre estoicismo, um pouco de filosofia aí, é importante a gente entender um pouco aí sobre quem foram os estoicos, afinal de contas ele aparece lá em Atos, né, os estoicos, os epicureus, então é bom conhecer aí um pouco aí de quem foram os estoicos aí para entender um pouco mais aí do contexto, a realidade ali das escrituras sagradas ali, de quando ali as escrituras sagradas foram escritas, as influências ali, enfim, né, entendendo o contexto ali da realidade das escrituras sagradas, você entende aí melhor aí a palavra de Deus e consegue interpretá-la melhor. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre estoicismo na segunda-feira. É, aí tem também nosso Café com Fé toda semana, tá? Essa semana aí a gente está trazendo nossa convidada, pela primeira vez um convidado, né? Geralmente sou eu que falo. Falei, o pessoal está me ouvindo muito, né? Falam direto, vamos trazer uma pessoa diferente para falar. Eu estava conversando com a Luíse, né? A Luíse falou que estava lendo um livro do Ted Tripp, né? Sobre pastoreando as crianças, né? O nome do livro, se não me engano, alguma coisa assim parecida. Ela vai falar um pouco melhor, né? É, esqueci do coração, pastoreio no coração das crianças. Eu conheci o Ted Tripp na Conferência Fiel, né? A conferência dele foi uma vez na Conferência Fiel, não foi ele que foi uma vez na Conferência Fiel? Ou eu estou Não. equivocado? Não foi? Não, 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 que a gente foi lá em Minas Gerais, não. Uma anterior. Ah, ele já teve na Conferência Fiel, já teve. Eu tô doido, mas não tô tanto, assim. Falei, pô, cara, ele não canta, né? Cantou também, sabe, alguma coisa assim? Ou eu tô confundindo? Acho que ele canta. Não, Depois eu vou pesquisar direitinho. Mas ele foi na Fiel, eu sei que ele foi. não que eu Eu saiba. lembro. Eu acho que canta, eu acho que canta. E, se eu não me engano, canta um ritmo meio alternativo, se eu não me engano. É Já tô- o Trip Lee. Ah, é isso mesmo. É, você tem razão. Trip Lee. Pô, mas é parecido o nome, não é não? Ted Trip, Trip Lee. Tem Trip nos dois. É isso mesmo, Trip Lee. Confundi com Trip Lee. Verdade. Bom, mas enfim. Ela me contou sobre o livro e tal. Aí eu achei o tema super legal. E eu gosto muito, né? Você sabe, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler. E acho que quando você lê, você está estudando, né? E está se capacitando. E eu entendo que quando a gente se capacita, a gente não se capacita para nós mesmos. Nós nos capacitamos para capacitar os outros, né? É a mesma ideia do ser abençoado para abençoar. Né? Então, eu creio nisso, muito nisso. Então, ela falou, eu falei, então você vai ter que abençoar a minha igreja aí, compartilhando um pouco do que você aprendeu. Ainda mais com um tema como esse, que está faltando tanto, né? Conhecimento, né? A gente tem falhado muito nossas igrejas e nossas vidas como pais, enfim, sobre esse tema, né? Eu falei, então você vai compartilhar um pouco aí, vai ficar e vai aproveitar para abençoar a minha igreja aí também. Então é isso, né? Então acho que hoje ela vai falar. Semana que vem eu vou trazer um amigo meu também, lá do Seminário Sul, e ele vai estar expondo aí o livro de Judas pra gente aí. Também vai ser uma benção, tá? Então vou trazer de vez em quando alguma pessoa aí para estar me ajudando aqui no Café com Fé para ficar um pouco mais dinâmico. Também temos as nossas atividades regulares. Às quartas-feiras temos o nosso culto coletivo, 7h30 da noite, estamos expondo o livro de João, tá? Estamos no capítulo 3 de João já. E aos domingos estamos expondo também as escrituras sagradas, né? Nas parábolas de Jesus, tá? Nos dois cultos que estão acontecendo presencialmente, e o segundo está sendo transmitido pela internet ao vivo. Às 6 horas, às 7h30, de 7 às 7h30. O Luiz caiu, mas daqui a pouco ela vai retornar aí. Então essas são as novidades da Igreja Batista Central, as notícias da Igreja Batista Central. Agora vamos entrar no nosso momento de reflexão aí com a Luíse, falando um pouco aí sobre esse livro aí que ela está estudando aí, sobre pastorear o coração. Foi, caiu aí? Vê se o áudio continua bom aí, fala aí alguma coisa. Som, sol. Tá bom? Tá com eco? Pra mim tá bom. Aí Então tem que tá cair bom pelo então. menos uma vez aqui no Facebook. Vou fazer uma piada com o time aqui, mas deixa pra lá. Vai lá, fica à vontade. Certo. Vou só ajustar a luminosidade aqui. Só um instante.
Tá certo. Como o Thiago disse, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, Pastoreando o Coração da Criança, do autor Ted Tribb. Ele é centrado bastante assim na educação, principalmente na educação dos pais, na educação que os pais eles devem prover à criança, mas é um conhecimento muito útil, acredito que para todos, né? Inclusive para mim, cujo meu principal interesse por hora é a questão de trabalhar com crianças, né? Na igreja eu trabalho com crianças e esse foi o meu principal interesse por buscar esse livro e contribuiu muito para mim e acredito que tenha contribuir mesmo para aqueles que não são pais. Então, ele tem uma abordagem bastante bíblica, uma abordagem que a gente não costuma ouvir muito, porque geralmente quando se fala de educação de crianças, geralmente não se, cen- não se centraliza naquilo que a Bíblia tem a dizer. Mas geralmente as pessoas pegam um versículo da Bíblia e se inspiram em vários métodos não bíblicos para poder falar sobre educação de crianças. E esse livro tem uma abordagem bastante bíblica, então eu gostei muito desse livro e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, que é uma abordagem diferente, uma abordagem bíblica. E o meu objetivo hoje não é destrinchar o livro, contanto que o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala mais dos fundamentos da educação e o segundo fala mais sobre o prático, o prático de pastorear a criança. Assim, o livro não é sobre educação. Ele centra sobre o fundamento da criação de filhos, de uma criação de filhos orientada à luz da Bíblia. E a parte 2, que é essa que eu não vou falar hoje, ela dá orientações sobre como pastorear a criança, da infância para a escola, depois da escola até a adolescência e na adolescência. Então, essa segunda parte nós não vamos falar, por hora vamos ficar com a primeira parte do livro, que fala sobre fundamentos para uma criação de filhos orientada pela Bíblia. Bom, eu vou pescar aqui os principais conceitos trabalhados pelo livro, de forma bem rápida, bem, como eu vou dizer, uma forma mais leve, para que não seja uma exposição exaustiva do livro, mas que seja uma reflexão, para nós estarmos aí pensando. E quem quiser se aprofundar, pode comprar o livro. Eu vou deixar depois na descrição, no comentário, também um sermão do autor, falando um pouco sobre essa questão do coração da criança. Então, acho que vai ser bem legal aí para vocês. E primeiro ele começa falando sobre a autoridade, sobre o fundamento da autoridade dos pais. A autoridade ela tem a ver com o relacionamento entre pais e filhos, né? Muitas vezes hoje em dia os pais eles são vistos mais como cuidadores. A principal função deles é dar abrigo, dar educação escolar, dar comida, dar roupa. E na verdade não é para isso, não é só para isso, né? Que Deus ele chama os pais. Os pais eles têm uma tarefa muito importante na vida dos filhos. E ele vai dizer que essa autoridade, ela não pode ser exercida em função dos próprios pais. Primeiro de tudo é que essa autoridade precisa ser exercida. Os pais não têm uma escolha entre exercer ou não autoridade. Isso porque foi Deus, o próprio Deus, quem deu autoridade aos pais. E essa autoridade os pais exercem autoridade na vida da criança. Uma autoridade exercida por Deus. Por isso, não se pode escolher se eu vou ou não exercer autoridade na vida do filho. Deus, ele otorgou autoridade aos pais. Então, é preciso ter cuidado para não recorrer aos extremos, né? Aquela pessoa super autoritária, porque o pai que ele é autoritário, ele não usa a autoridade porque ele entende que ele é um mordomo de Deus.
que aquela criança é de Deus e que ele tem o papel dado por Deus para cuidar do filho. O pai que ele vai ao extremo da autoridade, ele está exercendo autoridade para si mesmo. E muitas vezes nós exercemos autoridade para nós mesmos. Por exemplo, a criança está te irritando. E você vai exercer a sua autoridade de poder brigar com ela, de poder colocar ela de castigo, porque ela está te incomodando. E a gente vai ver mais para frente que não pode se tratar disso, a autoridade dos pais. A autoridade dos pais, ela precisa ser equilibrada e ela precisa ser entendida dentro do plano da mordomia, de que você foi feito para Deus, o seu filho foi feito para Deus, e a sua função ali, como pai, é ser mordomo, é servir como Jesus servia. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, muitas vezes você vai ver que Jesus ele exercia uma liderança não autoritária, mas Jesus, na sua liderança, ele era principalmente um servo. E os pais precisam ter essa noção de que eles são servos. De certo sentido, ao liderar os seus filhos, eles também são servos. Eles são servos de Deus e precisam servir também os seus filhos. Então, é preciso que os pais tenham noção de que os filhos não são deles, mas que eles foram feitos para servir os seus filhos. E isso é muito importante, né? Porque também faz com que os pais não, não possam ir para o outro extremo, que é o de abrir mão dessa autoridade e achar que é simplesmente um conselheiro. Porque aí nós temos um outro problema, que é a criança que ela não vê o pai como autoridade. E assim, saindo um pouco do livro, eu estava lendo uma pesquisa sobre como o, o respeito e a autoridade, ela é pressuposto para o amor. Você não ama quem você não respeita. Então, a partir do momento em que os pais eles não conseguem impor respeito, eles também não conseguem fazer com que os seus filhos genuinamente os amem, porque você só ama quem você respeita. Então, e aqui eu digo amor não no sentido geral, né? Porque nós temos que amar todos, mesmo aqueles que nós não respeitamos. Mas quando eu falo aqui de amor, eu não falo só daquele amor de querer bem ao outro, incondicionalmente, que é o amor que Deus manda nós expressarmos por todas as pessoas. Mas eu tô falando também daquele amor é, sentimental, que a gente não tem por todas as pessoas, mas que os filhos têm que ter para com os pais têm que ter para com os filhos. E esse amor, ele precisa surgir da base do respeito. E quando os pais não têm autoridade, eles não têm respeito. Então, uma coisa que o pai, ele precisa entender é que ele pastoreia a sua criança. Ele precisa guiar a sua criança nos caminhos de Deus. E para isso, ele não pode colocar o seu próprio padrão. Ele precisa seguir os padrões de Deus. E os padrões de Deus são muito mais elevados do que o nosso padrão. Vou dar um exemplo. O pai, ele nem precisa pensar duas vezes para querer corrigir a criança que está fazendo birra. Porque a birra, ela incomoda, né? Então, aquela criança que está fazendo barulho e ela está gritando, aquilo incomoda você, então você vai querer corrigir aquela criança. Mas e a criança que, por exemplo, ela é orgulhosa e ela se veste bem e ela corre atrás de tirar boas notas, mas por orgulho, porque ela quer ser melhor do que as outras crianças. Esse tipo de coisa, os pais não têm vontade de corrigir, porque afinal aquela criança ela tá até se comportando bem, ela tá até tirando boas notas, entendeu? O orgulho, por exemplo, não é uma coisa que os pais se sintam que eles queiram corrigir na criança, porque muitas vezes dependendo da forma em que esse orgulho, né, muitas vezes é manifestado de forma ruim, mas quando ele é manifestado de uma forma socialmente aceita, você não vai querer corrigir pelos benefícios que aquilo vai te trazer. Mas o padrão de Deus, ele é muito mais elevado do que o nosso padrão.
E a gente não pode querer corrigir a criança com base no nosso padrão, naquilo que incomoda não a gente, mas com base no padrão de Deus. E o padrão de Deus, ele é muito elevado. A gente sabe que é elevado porque a gente mesmo não consegue cumprir com esse padrão. E nisso é aí que entra a centralidade do evangelho na criação da criança. Porque a criança ela precisa saber que ela é pecadora, assim como você, que também é pecador, e que tanto você, pai, como ela, vocês dependem da graça de Deus, não somente para serem salvos, mas também para dia a dia controlar os impulsos pecaminosos dentro de você, para dia a dia depender de Jesus e da graça que vem da cruz para poder vencer o pecado dia a dia. E a criança ela precisa ter essa noção. A gente pode acabar criando crianças farisaicas, porque nós só estamos preocupados com o comportamento, se ela vai fazer birra ou não, se ela vai obedecer ou não, se ela vai te envergonhar ou não na frente dos outros, entendeu? A gente acaba se preocupando muito com essa questão. E, e eu entendo isso, mesmo não sendo pai, mesmo não sendo mãe, porque como professora de criança, muitas vezes você quer corrigir a criança porque você tem medo de perder o controle da sala, ou então porque pode passar uma pessoa ali do lado, e se a pessoa ali do lado vê que a criança está fazendo birra na sua sala, você vai se sentir envergonhada, porque aquela pessoa pode pensar que você não sabe controlar a sala de aula, por exemplo. Então, nós muitas vezes temos impulsos pecaminosos em querer corrigir aquela criança. Nós corrigimos elas por outros motivos, que não o motivo que realmente deveria nos motivar a corrigir a criança. E qual é esse motivo? Esse motivo é saber que o verdadeiro ofendido de qualquer pecado é principalmente Deus. Deus, ele é ofendido quando a criança peca. Deus ele é ofendido quando você peca. E então, muitas vezes, quando a criança te desobedece, você pensa logo na ofensa que ela está fazendo a você, na ofensa que ela está fazendo à sua autoridade. Isso vai gerar ira, você acaba ficando irado contra ela, porque ela está te desobedecendo. E você acaba corrigindo por ira. E você acaba querendo punir ela por ira. Isso está errado, porque você também está fazendo aquilo por um impulso pecaminoso. E nós sabemos que Jesus, ele não quer obediência por obediência. Jesus, ele não se importa só com o que é feito, ele se importa em como aquilo é feito. Então, quando a gente ensina uma criança a se comportar bem, para não passar vergonha na frente dos outros, a tirar boas notas só porque ela precisa ganhar dinheiro lá na frente, a te obedecer, porque se ela te obedecer, ela vai ganhar alguma coisa. Você está levando ela a fazer a coisa certa por motivações erradas. Isso gera uma criança farisaica. E nós sabemos como Jesus era duro com os farisaicos. Jesus falava para os farisaicos: vocês transformaram, falam da lei, né? Os fariseus eles transformaram a lei em algo menor. Como assim algo menor? Em algo que pudesse ser cumprido. Então, quando a gente acha que a lei, elas são só atos, é fazer ou não alguma coisa, a gente diminui a lei, porque se fosse só fazer a coisa certa, até poderia ter alguém aí, um justo sobre a face da terra. Mas a gente realmente não consegue ser justo, porque por mais que a gente faça a coisa certa, muitas vezes a gente faz a coisa certa com a intenção errada. E muitas vezes nós somos fariseus, nós fazemos a coisa certa, mas fazemos pelas intenções erradas. E infelizmente, nós cada dia mais ensinamos as crianças a fazer a coisa certa, mas pelas motivações erradas. Então, muitas vezes, quando a gente consegue uma criança bem comportada, nem sempre quer dizer que aquela criança está sendo pastoreada pelos seus pais, nem sempre quer dizer que o coração dela está correto. Ela pode estar fazendo isso por N questões, pelos benefícios que ela vai receber, por orgulho,
porque ela tem preocupação com o que as pessoas vão pensar dela, e não porque no coração dela ela sabe que ela é pecadora e que o pecado dela ofende a Deus e que ela quer realmente fazer a coisa certa. E assim, qual é a diferença entre a gente e a criança? Para mim, agora saindo um pouco do que o autor fala no livro, eu vou colocar mais uma coisa que, assim, basear, que tem a ver com o que o livro diz, mas que eu penso, que a diferença entre a gente e a criança é que a gente aprendeu a mascarar os nossos impulsos pecaminosos. Quando eu digo a gente, eu digo os adultos. Qual é a diferença do adulto para a criança? Por que o adulto não faz birra? Porque o adulto aprendeu a canalizar os impulsos pecaminosos de outra maneira, de uma maneira mais socialmente aceitável. Como assim? Quando uma criança faz birra, eu já ouvi a seguinte frase: Ah, essa criança gosta de fazer birra. Sinceramente, eu não acho que uma criança goste de fazer birra. Ela tá. Quando uma criança é contrariada, ela se joga no chão e ela chora. Ela tá feliz em fazer isso? Ela tá gostando de fazer isso? Não acho que seja o programa preferido de uma criança fazer birra. Não acho mesmo, assim. Claro que existem exceções, né? Existem crianças que são altamente, que aprenderam a ser altamente manipulativas. Mas, em geral, a criança que está fazendo birra, ela não gosta de fazer birra. Mas por que ela está fazendo birra? Porque ela não aprendeu a controlar o impulso pecaminoso dela da raiva. E como ela não sabe comunicar isso, ela não sabe colocar aquilo de outra forma, ela faz birra. E qual é a diferença do adulto? É que o adulto aprendeu a canalizar isso de outras formas. Então, assim, você nunca sentiu o, o impulso pecaminoso de querer dar chilique? Você, com certeza, a maioria das pessoas que estão me ouvindo já deu algum chilique, né? Ficou tão nervoso, ficou tão irado que deu um chilique. Ou se não deu, já chegou perto, já sentiu muita raiva, quase quis falar o que tinha que falar. E você gostou de fazer isso? Isso é algo legal? Assim, claro que existe uma recompensa, como eu vou dizer, recompensa não, um prazer pecaminoso nisso. Existe um prazer pecaminoso nisso. Mas você gostou de fazer isso? Isso é algo legal para você? Você queria ter feito isso? Provavelmente não. Pelo menos nós cristãos, não. Por que não? Porque isso é o pecado dentro de você que você não conseguiu controlar e ele explodiu. E ele, né, foi só uma explosão daquele pecado que estava bem controlado dentro de você. Então, assim, o que acontece com a criança é que ela não aprende a lidar com o pecado dentro do coração dela. Ela pode acabar aprendendo, e provavelmente vai aprender durante a vida adulta, a se comportar de forma socialmente aceita, socialmente aceitável. Mas ela não aprendeu a lidar com os impulsos pecaminosos que estão dentro do coração dela. Porque ela nunca aprendeu a, a esquadrinhar aquilo que está errado no coração dela e a depender da graça de Deus para lidar com esse pecado dentro dela. Ela só aprendeu a moldar comportamentos. Então, é, então a gente tem que ter muito cuidado. E assim, eu acho que isso é um pouco libertador para alguns pais que estão sofrendo com mau comportamento. Porque se o seu filho está se comportando mal, você, se você está vendo uma criança se comportar mal, então você está vendo, conseguindo ver os sintomas da doença, do pecado que está dentro do coração dela. E você vendo esses sintomas, você você vendo esses sintomas do pecado no coração dela, você sabe que existe alguma coisa ali dentro do coração dela que você precisa tratar. E muitas vezes é mais difícil com aquela criança que ela já aprendeu a ser mais manipulativa, ou então que ela já aprendeu a canalizar o pecado dela de uma forma mais socialmente aceita. Então, assim, eu acho que isso
é um pouco libertador para esses pais, porque assim, quando a sua criança ela está se comportando mal, você está conseguindo ver os sintomas dessa doença e você sabe que você precisa tratar. O problema é que geralmente as abordagens que a gente utiliza são abordagens voltadas a treinar o comportamento e não abordagens voltadas a treinar o coração. E aí eu queria falar sobre algumas coisas que o autor pontua na educação de filhos. Ele fala sobre os objetivos que muitas vezes os pais têm na educação dos filhos. E ele cita alguns deles, que são, por exemplo, desenvolver habilidades especiais. Então, são aqueles, né, o que eles estão mais preocupados ali é que o filho desenvolva, que o filho seja talentoso. Então, eles vão querer colocar o filho no futebol, no balé, para aprender um instrumento, para poder aprender uma língua. E essa é a principal preocupação deles, porque eles querem que os filhos sejam bem-sucedidos, que tenham sucesso. Claro, todos os pais querem o sucesso dos filhos, mas qual é o objetivo de tudo isso? Não pode ser desenvolver habilidades especiais, nem mesmo pode ser o que o autor chama de ajustamento psicológico, que é isso é muito pregado hoje em dia, que a principal coisa que a gente precisa construir na criança é uma autoestima. Você tem que minimizar os sofrimentos emocionais, qualquer coisa que cause qualquer desconforto emocional na criança, para que ela sempre ouça palavras positivas e ela tenha autoestima. Tem outros pais que o principal objetivo deles é que os filhos sejam salvos. Isso é errado? Claro que não é errado querer que o filho desenvolva habilidades especiais, querer que o filho ele tenha uma boa estima por si próprio, nem querer que os filhos sejam salvos. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Porque pensa bem, os pais cujo principal objetivo é que os filhos sejam salvos, são pais que eles vão levar o filho para a igreja esperando que em um momento o filho deles vai aceitar Cristo, se converter e vai ser aquele evento mágico, maravilhoso, que a partir dali o filho dele vai se transformar e, e a partir dali vai ser outra pessoa. Só que esses pais eles acabam perdendo de vista o seguinte, que a graça de Deus, claro, ela salva, mas que pastorear, mas é preciso pastorear a criança. A graça de Deus não é somente aquilo que nos salva do inferno no momento em que a gente aceita Cristo como Salvador, mas a graça, ela precisa estar presente dia a dia na nossa vida, nos ensinando a, a agradarmos a Deus dia a dia. E então, claro que as crianças sejam salvas é uma motivação legítima, mas não pode ser o objetivo, porque o principal objetivo precisa ser que essa criança aprenda a fazer o correto pelas motivações corretas e agradar a Deus. Ele coloca outro objetivo que muitos pais fazem, é ter um culto doméstico, que também é uma coisa super legítima, mas não como objetivo principal, porque muitas vezes o culto doméstico ele acaba sendo um fim em si mesmo. E não, como a gente falou, podem ser um fim em si mesmos. Como eu estava falando sobre ter filhos bem comportados, ter filhos bem educados, é uma. Como é que eu vou dizer? É legítimo. A gente precisa buscar isso na vida deles. Mas isso não pode ser o objetivo principal quando se trata de educá-los, quando se trata de, de pastorear a vida deles. Porque nós pastoreamos eles principalmente para Deus. E precisamos treinar o coração deles. E é, não treinarmos para sermos uma pessoa de igreja, né? No caso aí dos pais cristãos, ou então
a ser uma pessoa bem-sucedida. Claro, como eu já disse, todas essas coisas são legítimas, mas esse não pode ser o objetivo principal da educação. Porque, querendo ou não, quando a gente tenta moldar só os comportamentos dessa criança, o coração dela está sendo treinado. Mas está sendo treinado para querer coisas outras que não ao próprio Deus. Está sendo treinado para a idolatria de querer ser bem aceita socialmente, de querer ter sucesso profissional, de, de querer se sobressair sobre as outras pessoas. Quando subornamos os filhos, por exemplo, eles não acabam não fazendo a coisa certa pela coisa certa, não por uma inclinação do coração, mas eles acabam fazendo porque eles querem aquela recompensa. Então, quase terminando aqui, vou só falar algumas abordagens de educação que os pais usam. A do suborno, por exemplo. Ó, faz o dever de casa a semana inteira, que no final de semana eu te levo para lanchar no McDonald's. Ou então uma abordagem emocional, por exemplo. Ah, a criança não fez o dever. Aí você fala assim, ai, como eu tô triste com você, eu pago esse colégio todo dia, e é assim que você me retribui dessa maneira. Ai, você me deixa muito triste. O nome disso é chantagem emocional. Abordagem punitiva. Não fez o dever? Vai ficar a semana inteira sem televisão. Abordagem centrada na mudança de comportamento. Você fez a coisa certa? Legal! Então agora a gente vai ganhar uma moedinha. Você vai ganhar uma moedinha para no final do mês você ver se você vai ganhar ou não o presente do bom comportamento. Abordagem do tipo, não acabei tão mal. O que ele chama de abordagem do tipo, não acabei tão mal? Você acha que você foi bem educado pelos seus pais, que você não acabou tão mal. Então você vai e simplesmente reproduz a educação que seus pais te deram para com as suas crianças sem nem refletir qual o objetivo daquela, daquela educação. Então, se seu pai te batia quando você não fazia o dever, é exatamente assim que você vai fazer com a criança. Você vai fazer exatamente o que seu pai fez com você. E assim, claro que a gente pode usar um elemento ou outro dessas abordagens, mas a nossa principal abordagem, a nossa abordagem, ela precisa ser bíblica. Senão, quando a gente suborna a criança, a gente está ensinando ela, inclinando o coração dela a valorizar as recompensas que ela pode ou não ganhar. Na abordagem emocional, você está fazendo com que ela faça a coisa certa porque ela está preocupada ou não em, em ter ou não a sua aprovação, e em se sentir ou não envergonhada por aquilo que ela está fazendo. Na punitivista, ela vai fazer a coisa certa para poder evitar a punição. E então, nós estamos treinando elas para serem fariseus. Isso. E aí não é surpresa que muitas crianças se rebelem. Porque você está educando ela com base na sua ira, na ira que você sente quando ela te obedece, na vergonha que você tem quando ela faz birra na frente dos outros. Você está treinando ela com base no que os impulsos pecaminosos dela geram em você. Então acaba sendo uma educação pecaminosa também, nesse sentido. E a gente precisa olhar muito para o pastoreio do próprio Jesus Cristo. Claro que Deus, ele nos dá recompensas. E vai nos dar recompensas por coisas boas que nós fizemos. Mas Deus, ele não quer que você o agrade
por causa dessas recompensas. Porque quando você agrada a Deus por causa das recompensas, você está agindo de maneira pecaminosa. Então a gente fala muito sobre como a gente não deve querer Deus pelas bênçãos que Ele pode dar ou não. Mas você está educando a sua criança a fazer exatamente o contrário. Você está educando ela a fazer, a fazer as coisas pelo que ela pode ou não receber. Então, agora, né, já falei bastante, mas para fechar, uma breve palhinha sobre o que seria educação bíblica. E o método bíblico, o autor vai dizer que está centrado em duas coisas. Primeira, comunicação. Segunda, vara. Começando pela comunicação, ele vai dizer, né? Como? Pensa só, quantos por cento da sua comunicação tem a ver com regras, correção e disciplina? Quanto por cento da comunicação dos pais para com os filhos tem a ver com regra, correção e disciplina? Isso não é só com os pais, não. Em geral, a gente tem uma tendência de não ouvir a criança. E a gente acha que comunicação é dizer a coisa certa no momento certo. Quando, na verdade, comunicação pressupõe também ouvir. Você precisa ouvir e falar. Aí você está se comunicando com a criança. Mas a gente tem esse impulso de querer só colocar as regras. Então, você só fala grande parte da sua comunicação com a criança. É só falar o que ela deve ou não fazer, depois corrigir ela quando ela não faz o que foi certo e disciplinar ela quando ela não faz o que for certo. Quando, na verdade, quando você pastoreia a criança, a sua comunicação precisa englobar encorajamento, correção, repreensão, apelo, instrução, aviso, ensino, admoestação, exposição de benefícios e obediência. Não posso entrar em todos eles, mas o livro ele fala sobre todos eles. Então fala sobre como a comunicação ela não pode se dar só no momento em que a criança ela faz uma coisa errada. Não é assim que Deus nos trata. Deus não é um pai que está sempre ali olhando para baixo para esperar o momento que a gente vai fazer uma coisa errada para nos corrigir. Não, ele quer que dia a dia nós venhamos na presença dele e que nós contemos para Deus como nós nos sentimos e se nós fizemos alguma coisa errada, nos arrependermos e confessarmos o pecado que está dentro do nosso coração. É isso que Deus quer para com a gente. Não, Deus não está ali só para corrigir. E a gente, em vez de se inspirar em Deus, a gente faz muito contrário daquilo que Deus faz com a gente. E eu acho que a gente podia pensar muitas vezes se isso aí já é uma reflexão minha, não é do autor do livro. A gente podia pensar se a gente gostaria que Deus nos educasse da mesma maneira que a gente está educando os nossos filhos. Eu acho que é uma reflexão interessante. E aí eu queria dar um exemplo, que é o seguinte, de que nem sempre a gente precisa só corrigir e dizer tá errado, tá certo. Eu estava conversando com uma criança e eu perguntei para ele, né, se tinha alguma coisa de errado, se tinha alguma coisa que estava incomodando o coração dele. E ele falou para mim o seguinte: ele falou para mim que ele estava falando palavras feias, que ele estava triste por causa disso, porque ele estava falando palavras feias. E eu perguntei por quê, e ele disse que os amiguinhos estavam falando, e aí ele quis falar também, tipo assim, para poder não ficar fora, né? Para poder não ser excluído, mas que ele não gostava disso. Aquela criança, ela precisava que eu chegasse para ela e dissesse assim: falar palavra feia é errado, não faça isso. Ela não precisava disso. Por quê? Porque ela já estava contrita, porque ela já sabia que aquilo era errado. Ela já sabia que aquilo que ela estava fazendo era errado e ela não queria fazer aquilo. Que benefício teria eu chegar para ela e dizer assim: isso é errado? Claro, se ela estivesse fazendo aquilo e não achasse que era errado, beleza. E o meu papel era chegar para ele e falar: olha, isso está errado, você não pode fazer isso.
Mas ele já sabia que ele não podia fazer isso. O coração dele já estava triste, já estava contrito. Então, qual era a conversa que essa criança precisava? A mesma conversa que a gente precisa quando a gente está em pecado, que é a graça de Deus. Ela nos ajuda a vencer o pecado dia a dia. Então, o que eu precisava fazer com aquela criança, né, que eu efetivamente fiz? Falei para ela: você reconhece que isso está errado, que isso ofende a Deus, que isso entristece a Deus, entende? Ah, entendo. Então, a graça de Deus, Jesus ele morreu na cruz, e ele nos livra do pecado, para que o pecado não possa nos dominar. E Deus ele vai ajudar, Jesus ele vai ajudar a tirar esse pecado do seu coração, a você vencer esse pecado. Você não precisa ser dominado por esse pecado. É, era disso que ele é disso que ele precisava naquele momento. Então, não é só dizer o que está certo, o que está errado e punir quando está certo, está errado. É também ajudar ele a saber que o coração dele é pecaminoso, mas que a graça de Deus está ali para ajudar ele a vencer o pecado. E que ele pode contar com a minha ajuda e com a ajuda de outras pessoas quando ele se sentir assim, quando ele se sentir tentado a cometer esses pecados. Não é assim que você quer que outro irmão fale com você quando você contar que você está em pecado? Ou quando você buscar um irmão para falar sobre os seus pecados, você quer que ele diga para você: você não pode fazer isso, sabe? Então eu acho que a gente, não sei, a gente não vê as crianças com os olhos que elas precisam ser vistas. Ver a criança como um pecador não é uma coisa errada, é um favor que você precisa fazer para ela, porque assim você consegue entender melhor ela, porque você também é um pecador. Ela está passando pelos mesmos dramas, pelos, claro, né, igual, né, mas por dramas semelhantes aos seus. E claro que a criança ela não precisa saber quais são os pecados que você está enfrentando e como você está fazendo para enfrentar os seus pecados. Não precisa saber disso. Mas ela precisa saber que você está ali como autoridade na vida dela, mas que você também enfrenta esses mesmos pecados e que você também é pecador. E também, como ela, depende da graça de Deus para enfrentar esses pecados. E bom, muitas vezes você vai precisar também da vara. E nesse aspecto, eu vou só ler o que a Bíblia fala. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Criança não é inocente. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Hebreus 12:11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então aqui diz, né, em Hebreus, que mesmo que a disciplina no momento não pareça ser motivo de alegria, mas de tristeza, depois ela produz um fruto pacífico, um fruto de justiça. Então, então ele faz essa abordagem de uma educação bíblica que tem a ver com comunicação, sempre voltada ao pastoreio do coração daquela criança, atenção ao aquilo que está no coração dela, aquilo que está levando ela a pecar. O que será que está no coração dela, que está levando ela a fazer aquelas coisas erradas? Ela precisa aprender a lidar com esses impulsos pecaminosos. E às vezes ela precisa da vara também. Para fechar, eu vou só colocar aqui a sugestão de perguntas produtivas que o autor faz. E aqui ele dá o exemplo do que um pai poderia falar para uma criança que bateu no seu irmão, na sua irmãzinha. O que você estava sentindo quando bateu em sua irmã? O que sua irmã tinha feito para deixar você com raiva? Me ajuda a entender por que bater nela ia fazer as coisas melhorarem. Ou então pergunte: como foi que a briga se tornou pior depois que você bateu nela? O que ela fez contra você?
de que maneira você poderia ter reagido? Como você acha que a sua reação mostrou confiança em Deus como aquele que cuida de você? Então, existe uma forma muito mais bíblica de se educar a criança, sempre focando no coração e não somente nas atitudes externas, não somente no comportamento dela. E acho que essa reflexão que eu queria deixar no dia de hoje sobre será que a gente está educando só com base nos nossos interesses, naquilo que está irritando a gente ou não? Ou a gente está educando porque a gente tem consciência de que nós somos mordomos e precisamos servir aquela criança. Então, eu acho que essa é a reflexão que eu deixo hoje para gente. A gente não pode só mudar comportamentos. Jesus, ele diz, né, que a lei, quando ele vai explicar a lei para o povo, Jesus ele diz que a própria intenção do coração é pecaminoso. Então a gente não pode só ver os atos externos, a gente precisa primeiro trabalhar o que está no coração daquela criança, ensinar ela a examinar o próprio coração, assim como todos nós precisamos fazer dia a dia. Bem, muito bom. Queria pegar um ponto que você falou, que eu acho interessante a gente elucidar rapidamente, porque eu acho que é um ponto bastante assim controverso, né? Assim, eu concordo com a visão do autor, mas talvez muitas pessoas possam ter ficado assim nervosas, como você falou, né? Por causa da cultura eclesiástica que a gente vive. Eu quero só pegar e falar o que eu entendo, e você pode aí discorrer aí se é exatamente eu entendi da forma correta, tal, né? Quando você falou que tem paz com 3 objetivos diferentes, né? Aí eu peguei aqui, eu anotei o ponto que eu achei controverso, mas se você me lembrar os dois aí, que é essa paz que tem o objetivo de salvar a criança, né? E tem mais 2 objetivos, que eu não lembro quais são, esqueci agora, né? Mas Na verdade, tem até mais que esse. Eu só me concentrei nos esses três. principais ali, mais exemplificativos. Tem o de você formar habilidades, crianças com habilidades especiais. E também eu falei de. Ah, Bom, eu tenho que não tem lembrar problema. aqui. Não tem problema, não tem problema. Qualquer coisa precisa voltar no vídeo aí e achar esse ponto. Mas o ponto que eu queria pegar é o o pais com o objetivo de salvar as crianças, né? Porque a primeiro momento, né, que você não acabou explicando, se aprofundando tanto, a primeiro momento a pessoa pode falar, como assim? Nosso objetivo é salvar as crianças mesmo, não é não? Né? E assim, eu entendo que está correto o livro, que nosso objetivo final não pode ser salvar as crianças, porque salvar as crianças está fora da nossa alçada. Né? Não somos nós que temos capacidade de salvar as crianças, mas é o Espírito Santo de Deus que salva as crianças. E eu acho que a gente tem essa visão de que nós temos que salvar, o objetivo final tem que ser salvar as pessoas por causa da cultura eclesiástica que a gente vive mesmo. Né? Eu como seminarista, terminando no seminário já, estou no último período, já ter terminado, já não tenho nem por causa do coronavírus, mas eu já vivi essa pressão de você estar no púlpito e a sua pregação, o seu sermão ser avaliado por quantas pessoas você vai converter. Né? E isso não é bíblico. Né? O fato de você a quantidade de pessoas que você vai converter ser proporcional, né? Converter entre aspas, porque levantar a mão não significa que a pessoa é verdadeiramente convertida, né? Muitas vezes é por emoção e tudo mais. Enfim, não vou entrar nesse ponto também, para não aprofundar tanto, que também é um ponto aí longo para se discutir, mas o ponto que geralmente a pregação é avaliada por quantas pessoas levantaram a mão, que não significa necessariamente que se converteram verdadeiramente, então quantas pessoas levantaram a mão, né? E até pouco tempo, na história da igreja, nem existia esse negócio de apelo, né? Isso aí é uma coisa nova também, aí é outro ponto. Mas o ponto que eu quero falar é que o nosso objetivo como pais, como pastores, como igreja, não é salvar pessoas, mas é fazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus e o próprio Deus, através da nossa submissão, nos colocando como instrumento, fazendo a vontade dele, sem questionar, ele vai transformar as pessoas verdadeiramente. Né? O Espírito Santo de Deus vai transformar as pessoas verdadeiramente. Quando a gente se coloca como pais que querem salvar os filhos, nós acabamos usurpando o mérito de Deus da salvação, né? E acabamos
como a gente não consegue fazer isso, né, a gente acaba levando o filho para um falso cristianismo, né, uma religiosidade farisaica, né? Mas não é assim que eu entendo. Você entende da mesma forma? O livro é esse o objetivo do livro, assim? Então, que o nosso objetivo é glorificar a Deus e a salvação é uma consequência desse objetivo de glorificar a Deus. Uhum. Eu gostei muito do aspecto que você abordou. Eu não sei se me fiz muito clara. O autor ele vai puxar para outro aspecto. Ele vai puxar mais para o aspecto de que você acaba buscando um evento marcante de salvação na vida dela, na vida da criança, e acaba perdendo todo o processo de alimentar a criança espiritualmente, né? Tipo assim, como se a salvação fosse o suficiente. Entende o que eu quero dizer? É, tipo assim, como se você tivesse que confiar em Jesus, porque essa criança ela precisa ser salva. E não porque ela precisa de um viver diário com Jesus, dependendo da graça. Como se ela precisasse de um evento de arrependimento e fé, quando na verdade o que ela precisa é de uma vida diária de arrependimento e fé, em que o coração dela vai ser moldado dia a dia. Então, o autor ele vai puxar mais para esse ponto. Mas eu gostei muito também da abordagem em que você elucidou muito bem também por que esse não pode ser o nosso objetivo, né? Porque realmente é, é uma coisa que está fora da nossa alçada, que só Deus pode fazer. E, né, não, o autor até vai falar que existem duas principais influências, coisas assim, na vida da criança, que são as influências que você vai dar para ela e a reação dela a essas influências. Então, não é uma receita de bolo, né? Se você der as influências certinhas, ela vai, né, ver diário. Eu acho que um exemplo muito bom desses pais que eles estão mais preocupados com a salvação do que com o viver diário cristão da criança, são os pais que simplesmente levam as crianças para a igreja e não dão um alimento espiritual para as crianças durante a semana. Né? Você vê claramente que eles estão preocupados ali com a criança ser ou não cristã. Mas o que significa ser cristão? É ir na igreja? É dizer que um dia se arrependeu? Ou é um viver diário com Cristo? Então, é nesse sentido de que Acho que tem a ver com o que a tua não tia é. falou aqui, ó. Ela falou Ah, aqui, ó, acho diga. que o autor quis dizer deixar evangelho para terceiros, quando são os pais que devem levar a criança a Cristo. Pelo que você está falando, acho que faz sentido, né? E isso aí também que você falou, aí também ver se enquadra com o que o autor falou, me fez pensar no seguinte, né? Que também me parece que às vezes a igreja tem como fim, e eu acho que assim, que a visão dos pais de criar os filhos no evangelho parte do que a igreja entende do que é discipular os membros, ou parte do que é o objetivo da igreja, né, como igreja. Né? Quando a igreja tem um objetivo X, os pais tendem a entender que esse também é o objetivo dele, como pais ao educar o filho. Não sei se ficou claro, mas, por exemplo, dando um exemplo aqui, por exemplo, às vezes eu tenho a impressão que o objetivo final da igreja é que a pessoa se converta desse jeito que eu falei, né, levantando a mão e se tornando um membro da igreja, e acabou. Né? Me parece que assim, todas as pregações é somente para pessoas para fazer pessoas que não conhecem o evangelho, né, se converterem e se tornarem membros da igreja. Me parece que muitas vezes o fim da igreja é esse, quando esse, na verdade, é o primeiro passo que deveria ser. Porque quando você se decide por Cristo, aí, meu irmão, começa a jornada. É um universo para se conhecer. Deus, ele é infinito. Então, a igreja não tem, claro, a igreja tem que se preocupar em trazer pessoas para o cristianismo, mas ela tem que se preocupar também em cuidar dos seus, em alimentar os seus, em evoluir os seus, aproximar os seus de Deus. Então, eu acho que assim, a igreja, muitas vezes, ela se volta para esse objetivo final. Parece que toda igreja, tudo tem que ser para isso, para trazer pessoas a Cristo. Mas a igreja se esquece do outro objetivo maior, que é você fazer as pessoas, né, crescerem em Cristo,
ajudar essas pessoas no processo de santificação que acontece aí após a decisão, né, após a conversão, né, e isso reflete no relacionamento dos pais com os filhos, né, de que tipo os pais eles só querem, o objetivo é fazer eles se tornarem membros de uma igreja. Aí não importa se eles estão vivendo da forma correta, como a Bíblia ensina, se eles estão buscando conhecer a Deus cada vez mais, se eles estão conhecendo quem Deus é, tendo sede de conhecimento por quem Deus é, né, tendo o seu interior de fato transformado, se as suas motivações são as corretas, não importa. O que importa é ele levantar a mão um dia, se decidir e se tornar membro de uma igreja. Né? É o que me parece. Não sei se também é essa abordagem do livro. Sim, 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 sim. E é até por isso que você fala de pastorear o coração da criança, né? Porque o pastor, ele não é só aquele que. O pastor, o principal objetivo dele não é pegar o máximo de ovelha que ele consegue, nem manter a ovelha dentro do cercadinho. E muitas vezes o que o pai tá tentando os pais estão tentando fazer é manter a criança dentro do cercadinho, entendeu? Desde que ela não fuja, tá ótimo. Ou então, tipo assim, manter a ovelha dando cercadinho e dar comida, dar água e fazer com que ela não fuja. E, na verdade, não é isso. Na verdade, você vai ter que guiar ela exatamente pelo caminho que ela tem que andar. Você precisa cuidar do coração dela, porque o leão que vem atacar a ovelha, não, né? O principal leão que vem atacar a ovelha não é a ameaça física, mas é principalmente a ameaça espiritual. E muitas vezes a gente está tão preocupado em moldar comportamento e não moldar o coração que a gente perde de vista o principal ataque que ela está sofrendo, né? Então a gente não cuida da ira que está no coração dela, do orgulho que está no coração dela e de todos aquele pecado dentro do coração dela. E aí quando a gente não faz isso, a gente não está pastoreando. Né? E a igreja também é assim. O nosso objetivo não é pegar o máximo de ovelhas possível, mas é principalmente ter qualidade no pastoreio daquelas ovelhas que estão ali sobre a sua autoridade, sobre o seu cuidado. Amém. Só quis pegar esse ponto aí, acabou rolando um bate-papo, mas só queria pegar esse ponto para elucidar, porque eu acho que as pessoas ali poderiam, como é uma coisa assim sensível, né, eu acho que seria interessante a gente aprofundar um pouco mais para a pessoa acabar não interpretando de forma equivocada aí. Daqui a pouco, sabe como a internet é, né? Daqui a pouco estão falando aí que a live é herege. Aí vamos ter alguns cuidados aí com essas áreas um pouco mais sensíveis. É por isso que eu quis pegar esse ponto aí e aprofundar um pouco mais. Bom, Claro, muito bom. então acho que é isso. Vamos encerrar então, né? Essa live até durou um pouco mais do que o normal, mas foi bênção, muito bom, né? Em breve aí, se você quiser, fica à vontade para trazer a segunda parte do livro aí, da parte mais prática, se você tiver interesse e tal, fica à vontade, tá? Ou quando for ler outro livro aí, que você achar interessante aí, você me fala que vai lendo aí, que a gente também disponibiliza aí o espaço para você estar trazendo aí, né? Como eu falei, né? Você é abençoada pela literatura, pelo estudo, para abençoar, né? Você é capacitada para capacitar. Essa é a nossa visão. Então, o espaço vai estar sempre aberto para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, eu vou pedir para você fazer uma oração final, né? Eu oro já toda semana. Fica à vontade. Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, a oportunidade, Senhor Deus, de nos qualificarmos, Senhor Deus, para poder cuidar dos nossos pequeninos, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Que nós, Senhor Deus, aprendamos primeiro a como, Senhor Deus, termos os nossos corações transformados, Senhor Deus, dia a dia pela Tua palavra, Senhor Deus. E a partir daí, Senhor Deus, possamos ajudar aqueles, Senhor Deus, que são mais fracos, Senhor Deus, mais vulneráveis, como as crianças. Também, Senhor, aplicar a tua palavra ao coração deles, Senhor Deus, de forma, Senhor, que tenham o seu coração transformado, Senhor Deus, e não somente o exterior, Senhor Deus. Nós não queremos, Senhor Deus, simplesmente crianças que dizem, Senhor Deus, servir a Ti, Senhor Deus, mas nós queremos, Senhor Deus, crianças que tenham coração, Senhor Deus, esquadrinhado, Senhor Deus, por Ti, Senhor Deus, que, Senhor Deus, em suas vidas, Senhor Deus, são transformados pela Tua palavra, Senhor Deus, que corta, Senhor Deus, com espada de dois gumes e corta no profundo,
profundo, Senhor Deus, do nosso coração, Senhor Deus, revelando tudo aquilo que está de ruim, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a transformarmos o nosso coração de acordo com aquilo que tu queres, Senhor Deus, que sejamos transformados pela tua palavra, Senhor Deus, no profundo do nosso coração, Senhor Deus, e que ajudemos, Senhor Deus, os outros a fazerem o mesmo, Senhor Deus, a também, Senhor Deus, terem um interior transformado, Senhor Deus. Nós não queremos ser externamente santos, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, realmente, Pai, fazermos tudo aquilo conforme te agrada, Senhor Deus. Temos as intenções corretas em tudo aquilo, Senhor Deus, que fazemos, Senhor Deus. E nos ajude, Senhor Deus, a orientarmos, Senhor Deus, os nossos pequeninos, Senhor Deus, no caminho que leva a Ti, Senhor Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa tarde. Abençoe todos aqueles, Senhor Deus, que ouviram esta palavra, Senhor Deus, que tenham, Senhor Deus, as suas mentes, Senhor Deus, e os seus corações, Senhor Deus, iluminados, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, e se qualquer coisa, Senhor Deus, foi entendida errada, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir os olhos, Senhor Deus, para que entendam, Senhor Deus, realmente aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor Deus, é o coração dele, Senhor Deus, através desta palavra que compartilhamos hoje, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela tua imensa misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, eu quero agradecer também a cada um de vocês que esteve aqui conosco, foi uma bênção aí, a colaboração de cada um, a gente gosta que vocês participem, que vocês falem, né? E espero que vocês também tenham sido abençoados aí como eu fui, é muito bom aí estarmos conhecendo mais quem Deus é, aprendendo mais sobre a sua palavra, tá bom? Então continue ligado nas atividades da Igreja Batista Central, em Duque de Caxias aí, que temos trabalhado duro para trazer muita palavra de vida, amor e esperança aí de verdade para a sua vida, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.